Olá, meu nome é Antônio Carlos. No mundo do audiovisual sou conhecido como DMC. Iniciei oficialmente no mundo do audiovisual em 2013. Tenho contato com o mundo do audiovisual desde 96, 97, onde eu conheci uma ONG. Na época ainda não era a CUFA, era algo que viria a ser a CUFA ainda. E dentro dessa ONG tinha o curso de formação de lideranças populares. E dentro desse curso tinha a questão da comunicação, apresentação, de onde saiu um núcleo de audiovisual, onde tivemos contatos com diretores como Silvio Tender, Cacá Diegues, o Coutinho. Foi onde foi implantada a primeira semente como elemento de audiovisual na minha vida. Depois, pela proximidade com shows e eventos, eu acabei me aproximando do áudio, do som de um modo geral. E depois eu consegui entender que o som era importante no evento, propriamente dito, no show de banda, e era importantíssimo também dentro do cinema e do teatro. Foi aí que eu me encontrei no cinema como a profissão que eu exerço até hoje, desde 2013, como técnico de som direto. Como técnico de som direto, minha principal responsabilidade é ser responsável pela continuidade sonora dentro do set nas produções audiovisuais, sejam elas cinema, publicidade ou documentários, atentando para o cuidado com o diálogo, que é a nossa principal ferramenta de trabalho, o som de diálogo. Mas também sempre ficando atento para outras possibilidades, como os ruídos que interpõem a cena, fora de cena, a mudança de ambiente, né? As mudanças climáticas que interferem no ambiente, as mudanças urbanas e sonoras que interferem no ambiente ao qual você está sendo responsável, que você está trabalhando, você fica responsável por tudo isso. E como a gente trabalha? A gente fica atento a todos os ruídos fora do contexto de cena e faz um planejamento antes, durante e depois para que esses ruídos possam ser considerados dentro da cena como diegéticos ou fora da cena como não diegéticos. O que significa ser diegético ou não diegético? Exemplo, a gente está aqui fazendo uma entrevista e já aconteceu algumas interferências sonoras, como parece que tem alguém fazendo uma obra aqui perto, no apartamento, e eventualmente você vai ouvir um som de carro ao fundo, porque a gente está próximo a uma rodovia. Nesse contexto aqui, assumindo essa condição que estamos num ambiente que tem uma obra, que tem uma rodovia, todos esses sons que somam a esse entendimento são diegéticos, são sons que partem da cena. Por exemplo, eu estou sentado numa cadeira que ela tem um determinado ruído. Se fosse uma cena, esse som poderia estar sendo considerado como diegético, ou não, dependendo da direção artística relacionada à mixagem e à pós-produção. Eles tomariam a decisão se esse som está interferindo no meu diálogo, com vocês agora, está sobre o diálogo, ou se ele seria simplesmente um contexto da cena pelo fato de eu estar me movendo e estar interagindo com algum outro personagem ou com um objeto de cena. O nome som direto não é à toa. Na verdade, é basicamente literal. Devido à influência que o cinema brasileiro tem do cinema francês, que é a implementação da captação de sons direto de cena para serem utilizadas na película, com a implementação dos gravadores Nagra na década de 60, isso ficou muito inserido na nossa cultura audiovisual. Essa coisa do som direto, do som ambiente, do som natural, o som naturalista em relação à cena, que é algo que difere, vamos dizer assim, das produções audiovisuais que nós temos como referência. Como, por exemplo, as produções americanas de consumo, os grandes blockbusters. Porque, muito dificilmente, um som de externa, o áudio captado em externa, ou até em determinadas condições, tanto de estúdio ou como de locação de externa, esse som de cena, esse diálogo aqui presente, ele vai ser um som que vai ser considerado valendo como o som da cena. Muito provavelmente, no máximo, ele vai servir de guia para na pós-produção ser feita dublagem, e os ruídos muito provavelmente vão servir de guia para uma pós-produção servir como referências de som para a parte de sonoplastia, parte de efeitos sonoros, e a parte de Foley, né, que é a criação de sons para serem inseridas na cena. Então, nesse fluxo de trabalho, de certa forma, o técnico de som direto acaba sendo responsável por pontuar essas marcações sonoras que existem na cena para que outros departamentos dentro da área de som possam trabalhar e ter as suas referências de acordo com a coordenação e a direção de som.
Então eu vou finalizar aqui com vocês nesse momento. De antemão, agradecer à Prefeitura e ao projeto de Memória Técnica pela oportunidade que deu para quem trabalha por trás das câmeras, né, a falar um pouco e a mostrar um pouco do universo de quem trabalha no audiovisual por dentro das câmeras. Gostaria de agradecer a todos, em especial ao projeto Memória Técnica, por essa oportunidade. Um grande abraço e até a próxima.